Oi! E aí pessoal, beleza? Pablo Escobar aqui e hoje eu vou trazer pra vocês um review rápido e com as minhas considerações sobre o LED Socani X8. O Socani X8 é uma fonte de luz portátil e versátil com uma série de recursos notáveis que tornam ele muito adequado para diversas aplicações de iluminação, desde fotografia até gravação de vídeos como esse aqui que vocês estão assistindo. Uma das principais vantagens da Socani em relação às outras marcas de LED que eu encontrei por aí é o ecossistema integrado de iluminação deles. Não importa qual é o seu nível, seja iniciante como eu, entrando no mercado para procurar um LED para brincar, ou nível profissional, de alguém que está procurando iluminação para um set cinematográfico, a Socani provavelmente vai ter alguma coisa para atender você. E nesse caso, o foco da vez é o LED de entrada Socani X8. Olha, pelo que eu pesquisei, existem muitos concorrentes a essa altura de preço e tamanho, como por exemplo o P200 da Luxel, mas poucos são tão versáteis como esse daqui. Eu vou te mostrar. Uma das principais características para ficar de olho quando se trata de comprar um LED, para gravação de vídeo, é a fidelidade de cores. Afinal, mesmo que você esteja usando o celular, por exemplo, para gravar, a imagem final é sempre um resultado baseado na qualidade da sua iluminação. E para você ter uma noção do que é bom nesse sentido de iluminação, existe uma escala chamada CRI, que é Color Rendering Index em inglês, ou IRC em português, que seria Índice de Reprodução de Cores. E basicamente no contexto de iluminação, esse CRI é a medida que avalia a capacidade de uma fonte de luz de reproduzir as cores com precisão em comparação com uma fonte de luz natural, como o sol, por exemplo. Quanto mais alto o valor de CRI, melhor é a capacidade da luz em representar as cores de forma precisa. Um CRI próximo de 100 indica uma reprodução fiel das cores, enquanto valores mais baixos podem resultar em cores distorcidas ou desbotadas sob essa fonte de luz. Esse aqui é um exemplo prático. Nesse caso eu vou pegar uma lâmpada normal, daquelas que você compra em mercado, e agora eu vou comparar com a iluminação do Socani X8. Como deu para perceber no comparativo, o CRI acaba sendo uma métrica muito importante para garantir que a sua iluminação seja adequada para todo tipo de aplicação, principalmente se a reprodução de cores precisar ser fidedigna, como por exemplo no caso de fotografia, de design de interiores, de iluminação, de algum tipo de textura específica ou mesmo de vídeos, caso você vá fazer um color grading ou coisa do tipo. E se tratando do Socani X8, a reprodução de cores que ele promete é de 96% de CRI, ou seja, é uma luz muito Além da quantidade de luz, um outro ponto interessante é o seu manejo, Afinal, se o negócio é muito bom, mas você precisa fazer um curso no Senai para aprender a usar, acaba que não é tão acessível assim. E nisso creio que eu posso falar de todos os LEDs da Socani no geral, ao menos aqueles que eu testei. Eles são todos muito fáceis de operar. Tipo, você conecta no app e pronto. Tudo que você precisa tá fácil de encontrar e fácil de mexer ali. Eu diria que qualquer pessoa que já operou uma fita de LED consegue operar um desse, porque é muito fácil. Mas ao mesmo tempo que ele é fácil e preciso, o X8 consegue ser muito diverso em sua aplicabilidade, porque ele possui controles muito finos e precisos para quem quiser e souber como usá-los, obviamente. Como, por exemplo, a variação de gama no controle de temperatura da luz. Tipo, é uma coisa que se torna muito útil em aplicações criativas, porém profissionais. Mas para o usuário leigo em geral, que não faz ideia do para que isso serve, o recurso não é obrigatório, entende? Ele só tá lá, é um plus. Um detalhe legal é que o X8 possui um visor indicativo na parte de trás que pode ser usado para controlar o LED e ver a bateria. Dá para ver no app também. Além disso, ele também tem dois ímãs muito fortes que podem ser úteis em aplicações mais especiais, como um detalhe importante é que a gente está falando de um LED de 8 watts de potência, inclusive daí o nome, X8. Então não espere que ele seja um canhão de luz na sua cara. Ainda que você possa utilizar ele como luz principal, isso cria necessidade de um softbox ou algum pano branco para deixar a luz mais difusa. E o objeto tem que estar bem perto, porque se o objeto da cena estiver meio longe, talvez seja melhor você considerar um LED um pouco mais potente, como por exemplo o X25. Apesar disso, pelo custo e pela quantidade de aplicações que você pode fazer com um LED desse, eu diria que o X8 é um dos LEDs portáteis, se não o LED portátil mais versátil para quem gosta de fazer iluminação criativa. Então eu diria que o X8 é uma adição valiosa para o seu setup de fotografia ou vídeo, caso você esteja buscando por isso, é claro. A bateria dele pode variar dependendo do uso, certo? Se você usar em intensidade máxima, não espere mais que 40 minutos de luz intensa, mas se você usar como eu, por exemplo, variando aí de 10 a 20% da iluminação máxima, eu já tô com um LED desses aqui sem carregar uns 4 ou 5 dias usando ele praticamente todo dia. Então,
depende muito de uso. Então, para quem é esse LED? Para qualquer um que seja entusiasta de iluminação, goste de LED ou trabalhar com iluminação criativa, trabalhe com fotografia ou vídeo para o YouTube, por exemplo, ou para casamento ou qualquer coisa do tipo, e esteja procurando uma solução portátil e precisa. Eu diria que o X8 não é para você se você só está procurando um painelzinho ou alguma coisa para colocar na sua parede. Claro que você pode colocar ele lá se você quiser, mas eu diria que tem soluções mais baratas para isso. Eu acho que quando se trata de iluminação profissional, ela é de fato para quem é profissional e trabalha com isso. Bem óbvio, não? Mas fica aí o X8 como minha recomendação de LED inicial para você que está começando a trabalhar com isso e quer um LED para fazer aí sua iluminação criativa, fazer um backlight ou mesmo colocar ele na sua cara para fazer aí seus vídeos, seja para as redes sociais ou profissionalmente. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal onde a gente fala sobre música e tecnologia. E se você quiser assistir mais conteúdos como esse, dá uma espiada nessa playlist aqui, onde eu faço review de outros equipamentos também. Mas se agora você só quer escutar uma música para preparar o seu próximo vídeo, dá uma olhada nessa playlist aqui, que provavelmente vai ter alguma coisa que vai te agradar por lá. Até o próximo vídeo.